E aí, meu irmão, paz seja contigo, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero compartilhar com você mais uma mensagem. E nesse dia eu quero compartilhar com você uma mensagem de um homem chamado Gideão e a sua quarentena. A quarentena que Gideão viveu em seu tempo. Na verdade, o que é quarentena? Mas antes de eu te explicar tudo isso, curte, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares e se inscreva no canal, porque aí o YouTube, todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, tá bom? Então vamos lá. A palavra do Senhor nos diz em Juízes capítulo 6, no versículo 11, que então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então você vê que esse período do livro de Juízes, no capítulo 6, os medianitas estavam fazendo guerra contra o povo de Israel. E o povo de Deus ali, eles estavam sendo oprimidos pelos medianitas. O que os medianitas faziam? Os medianitas eram esses povos árabes, nômades. E por eles não estarem no lugar produzir, eles destruíam aquilo que Israel tinha. Então eles iam até a cidade, eles saqueavam, roubavam, pegavam o gado, destruíam as plantações para debilitar, para enfraquecer o povo de Israel. E a palavra do Senhor nos diz que então o povo de Israel saiu das suas casas e foram morar nas montanhas, nas cavernas, se esconder. E esse período foi um período de grande tribulação, onde eles se viram confinados, onde eles se viram ali trancados, confinados no ambiente de insegurança. E a palavra do Senhor diz que esse período de confinamento durou 7 anos. Foi 7 anos que o povo estava sendo oprimido. Então o anjo do Senhor, o próprio anjo de Deus, aparece para Gideão, debaixo desse carvalho que está em Ofra, que pertencia ao próprio pai de Gideão, e diz assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. E aonde estava o valor de Gideão? O valor de Gideão estava justamente nisso. Ele está debulhando o trigo no lagar. Aí você me diz, não entendi nada. E eu vou te explicar. O que é debulhar o trigo? Quando você planta o trigo e ele nasce, você corta, você faz ali a colheita, os feixes, né, de trigo. Aí você tem que amassar o trigo para separar a palha da semente. Essa separação se chama debulhar. E aonde que é para ser feito isso? Na própria plantação, depois que você colhe, você faz aquela montanha, você junta aquele trigo e ali você passa uma espécie de pá, que geralmente era puxado por um animal. E esse animal puxava uma tábua e ia amassando o trigo, debulhando o trigo, para facilitar a mão de obra. E a palavra do Senhor nos diz que ao invés de estar lá embaixo no campo, debulhando o trigo, Gideão estava no lagar, em outro ambiente. O que era o lagar? O lagar, na verdade, era um local na rocha, geralmente numa rocha escavada. Eles escavavam uma espécie de bacia na rocha, jogavam as uvas ali e amassavam as uvas, faziam o suco da uva, e aquele suco de uva que era escorrido, eles guardavam para fazer o vinho. E a palavra do Senhor nos diz que para fugir dos medianitas e da perseguição, Gideão então estava malhando o trigo no lagar, na montanha. Então, ou seja, fazendo a coisa certa no lugar errado, justamente por causa da perseguição. Isso tudo porque eles estavam vivendo um período de quarentena, de confinamento. Talvez você está pensando assim, poxa, isso está parecendo eu aqui em casa trabalhando em home office, né? Ou outras pessoas que ficaram desempregadas e agora estão dentro de casa vendendo lanche, fazendo suquinho, se reinventando, fazendo a coisa certa no lugar errado, justamente por causa de um período de confinamento. Mas foi nesse período, querido, que Deus se manifestou para Gideão. Porque uma coisa é certa, todo período de confinamento, ele é apenas um período, ele não é eterno, vai acabar. A grande questão, qual é o teu comportamento nesse período de quarentena? Gideão era a resistência. Quando Deus fala para Gideão assim, homem valoroso, aonde está o valor de Gideão? Justamente no fato de Gideão estar debulhando o trigo no lagar. Não se render. Ao invés de você reclamar,
ao invés de Gideão estar ali reclamando, dizendo que está tudo difícil, que ele não vai conseguir, que não vai dar certo, que não, ele tinha mil desculpas para dizer para ele mesmo que ele era um fracassado. Gideão ali naquele momento ele era a resistência, estava dando o jeito dele, mas ele estava produzindo. A grande questão, o mistério nessa mensagem está justamente aonde ele estava debulhando o trigo. Porque o trigo representa o que na Bíblia? Sustento, né? É o pão, é o alimento, é o sustento, é ali a fartura, né? Mas o vinho, o que o vinho representa? Representa alegria, representa festa, comunhão, representa ali diversão. Então ele estava substituindo um local de convivência, prazer e alegria por um ambiente de trabalho, de sustento, de provisão. Porque às vezes é necessário a gente abrir mão de certos prazeres para continuar trazendo o sustento. Porque o sustento ele é insubstituível. Nós temos que nos manter. E às vezes nós temos que nos privar de muitas coisas. Então ser resistência não é para qualquer um. Ser resistência é para pessoas que entenderam que nesse momento é um momento de você deixar a vaidade de lado, deixar o seu orgulho de lado e continuar produzindo, porque o período de quarentena vai passar. Então Deus ele está ali naquele momento para chamar Gideão para uma grande obra. Gideão estava sendo escolhido por Deus para ser o líder que iria para a guerra contra os medianitas. E ele ia ser esse homem que ia começar destruindo ali os postes ídolos, os ídolos que Israel levantou nos campos, porque Deus não aprovava esse tipo de idolatria, de qualquer tipo de idolatria Deus não aprova, mas Deus estava indignado com isso. Então Gideão era um homem escolhido para ser o líder que ia liderar esse exército para vencer os medianitas. Porém, Gideão dá uma desculpa para Deus. Ele diz assim: Senhor, quem sou eu para ir? Quem sou eu para vencer os medianitas? Quem sou eu, Senhor? Eu sou o mais pobre, a minha família é mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. A questão é o seguinte, querido: Deus, quando te chama, ele não está olhando para aquilo que você é, ele sabe o que você tem por dentro. Ele sabe a sua capacidade que nem você sabe. Talvez Gideão estava cheio de complexos. Esses 7 anos feriram a sua autoestima. E talvez Gideão achava-se um fracassado por dizer isso para Deus. Mas Deus diz para Gideão: olha, eu vim aqui justamente porque nesse período de quarentena, você tem sido a resistência, Gideão. Eu tenho olhado o teu comportamento. Você não sabe, mas eu conheço você por dentro. Nem você sabe a capacidade que você tem de superação, Gideão. E Gideão foi e venceu os medianitas com apenas 300 homens. E isso sirva de lição para nós. E a lição que eu tiro de tudo isso, que mesmo num período de quarentena, Deus se manifesta para nós. É um período de isolamento, mas Deus se manifesta. Deus não vai se manifestar no meio das multidões. Deus vai te procurar no lagar. Deus vai te procurar no secreto. Deus vai te encontrar debaixo dos carvalhais. Deus vai te encontrar debaixo desse carvalho e vai dizer para você: Deus é contigo, o Senhor é contigo, você é a resistência. E que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.